E se aquilo que você acredita não é tão firme quanto parece ser? Seja bem-vindo ao canal da IBG. Nós estamos iniciando uma série chamada Convicções, sobre nossos posicionamentos e sobre a nossa fé em relação a vários temas. Não é para confundir ou para causar problema, mas sim para ter certeza de que o que você crê está de fato na palavra de Deus. Agora presta bem atenção nesta mensagem. Qual é a diferença dessas duas notas aqui? Não só o tamanho, né, e a cor, né? Mas a diferença básica é que uma vale alguma coisa, a outra não vale nada. A outra não vale nem o papel mais, porque agora o papel não pode nem ser impresso mais nada nele, certo? Antes ele valia alguns centavos, vamos dizer assim. Mas essa nota aqui vale, por mais que não valha muita coisa, ainda vale alguma coisa. Você consegue comprar aí talvez um chiclete com ela, uma balinha com ela, né? Mas você consegue fazer alguma coisa. Se eu desse isso aqui a você, certo? E dissesse a você, olha, agora você gaste como você quiser. Você olhar para a minha cara e disse, esse pastor é palhaço mesmo. Não é? O camarada quer me pregar uma peça. E se eu desse a você essa daqui, você diria, pastor é pirangueiro, né? Mas pelo menos deu alguma coisa para mim. Você não pensaria duas vezes. Aí, para alguns de vocês, eu até talvez daria uma de 5. Eu gosto de vocês, eu gosto, né? Quem acha assim? Agora, se eu desse essa a vocês aqui, vocês saberiam com toda certeza que ela é falsa. Né? Só pelo tamanho dela, vocês já diriam, isso é falso. Se eu desse essa daqui a vocês, vocês jamais suspeitariam que essa daqui é falsa. Mas ela pode ser falsa? Ela pode ser falsa também. Tanto quanto essa aqui, certo? E aí, se eu desse essa daqui a vocês, sendo falsa, vocês fossem aí gastar, certo? E vocês, rapaz, mas pastor miserável é esse, velho? Certo? Quer botar a gente na cadeia, né? Desse jeito aí. Isso aqui, tá? Representa, muitas vezes, religiões que abertamente você enxerga certos conceitos, certas crenças, e diz, isso aí é falso. Todo mundo sabe. Mas tem outras religiões, outras crenças que são feitas notas muito parecidas, quase que idênticas. E é muito difícil você saber se ela é falsa ou se ela não é. Mas no fundo, a base dessas religiões é fundamentada em verdades. Assim como uma nota falsa que parece igual a uma e idêntica à válida, é muitas vezes parecida, mas é falsa. E para mim, isso é o caso com o Espiritismo. O Espiritismo de Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, mais conhecido, é provavelmente a figura mais religiosa, amada do Brasil, eu creio. Mais do que até certos padres, né? Se você for perguntar aí fora o que você acha de Chico Xavier, você vai ouvir que foi um grande homem, tá? E ele foi nascido em 1910, lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ele psicografou 490 livros, cujo lucro ele doou integralmente às instituições que ele criou. Tudo era dado a essas instituições de caridade. Era um homem, muitos diziam, gentil, humilde, dedicado aos pobres. Em 2012, o SBT lançou um programa chamado O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, para eleger qual era o maior brasileiro de todos os tempos. E por votação esmagadora, adivinha quem ganhou? Chico Xavier. Ele teve mais votos do que Santos Dumont, certo? Que inventou o avião, né? Mas é assim que a gente percebia ele. E eu conto isso não para atacar Chico Xavier, mas pelo que se sabe, ele era um homem de caráter exemplar. Só que quando a gente para e investiga a Bíblia, caráter ou bondade pessoal, né, e verdade doutrinária são coisas completamente diferentes. Assim como nota falsa é de nota, como eu falei aqui, verdadeira. Certo? Por mais que pareça ser verdadeira, ela jamais terá o valor da verdadeira. Um sistema ele pode ser sincero, um sistema ele pode ser popular,
Um sistema ele pode ser socialmente benéfico, mas ainda assim ele pode contradizer o Evangelho em seus pontos mais fundamentais. E foi exatamente isso que Paulo nos alertou em Gálatas 1:8, que a gente tem lido toda semana. Eu quero mais uma vez ler com vocês. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos pregue algum outro evangelho, além daquele que vos tenho pregado, seja ele amaldiçoado ou anátema. Paulo ele não faz exceção para anjos bem intencionados, pessoas populares, obras sociais, benéficas à sociedade. Ele diz que se o evangelho supostamente pregado não é idêntico ao revelado a ele, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Na semana passada a gente viu 3 razões pelas quais eu não sou espírita. A primeira delas foi porque eu creio na exclusividade da palavra de Deus. A segunda, porque eu creio que os mortos não se comunicam com os vivos. E a terceira, porque eu creio na plena divindade e exclusividade de Jesus Cristo. Hoje a gente vai concluir essa mensagem sobre porque eu não sou espírita, com mais 3 razões bíblicas porque eu não sou espírita. E todas elas tocam no coração do que o Evangelho oferece. O Evangelho ele oferece o que é pecado, a definição bíblica do que é pecado. O Evangelho oferece o que acontece depois da morte. E o Evangelho, por último, oferece qual é a esperança final de todos que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então vamos para a 4ª razão bíblica porque eu não sou espírita. E a 4ª razão bíblica porque eu não sou espírita é porque eu creio na realidade do pecado e na necessidade de expiação. Palavra bonita, né? Expiação. E a mesma palavra para dizer pagamento pelos nossos pecados. E o espiritismo, ele não possui uma categoria para o pecado no sentido bíblico. Para Allan Kardec, o mal ou o pecado é ignorância. É um estágio no processo evolutivo do espírito. E espíritos que praticam o mal não são pecadores culpados, eles que merecem serem julgados. Eles são apenas seres subdesenvolvidos que precisam de mais encarnações para evoluir. Não há a ira de Deus contra aqueles que pecam ou estão em pecado, não há uma dívida que precisa ser paga, ou seja, não há necessidade de derramamento de sangue para que se tenha expiação dos nossos pecados. Então, qual é a consequência do erro? A consequência do erro na doutrina espírita não é um juízo. É simplesmente mais outro ciclo de vida para você aprender e se evoluir espiritualmente, certo? Então, essa visão, ela parece ser compassiva, ela parece ser amorosa, ela parece ser compreensiva, ela parece ser justa, mas o que é que acontece? Ela destrói completamente a necessidade da cruz. Completamente a necessidade da cruz é eliminada. Agora, Paulo, ele não diz que nós estamos em estágios diferentes de evolução. Lá em Romanos 3, versículo 23, ele diz, todos, o quê? Pecaram e estão, o quê? Destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não todos estão num processo evolutivo espiritual. A palavra grega aqui para pecado, ou pecaram, né, que é no caso o verbo pecar aqui, é emarton. E ele se encontra num tempo do grego que denota uma ação feita pontualmente, conclusivamente no passado. Ou seja, não é algo que você nasce, depois você vai pecar. Você já nasce pecador. Você já nasce herdando o pecado. Isso quer dizer que para Deus, todos não estão em um processo de melhoria,
mas todos pecaram. E lá em Romanos 6 agora, versículo 23 também, ele define a consequência desse pecado. E qual é a consequência de ser nascido pecador? O salário do pecado é o quê? A morte. Esta é a consequência. Este é o salário de todos que pecam. E quantos pecam? Todos. Então, o pecado, ele produz salário, não a lição, não uma lição de moral, uma lição evolutiva, mas uma dívida. E dívida, ela exige pagamento e não evolução. Se você deixar a dívida evoluir, você está lascado, né? Certo? Aí que você vai ficar pendurado mesmo. E é por isso que em Hebreus 9, versículo 22, diz algo decisivo com relação à dívida. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há o que, gente? Perdão. E o sistema espírita não tem sangue, tá? Não tem sacrifício, não tem perdão. Por quê? Porque na visão deles não existe pecado, só existe evolução. Então não existe pecado que exija perdão. Já em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, nos mostra a parte positiva do perdão de Deus em Cristo Jesus. E lá ele escreve: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de quantos pecados? Todo pecado. Então perceba que não diz aqui que o exemplo moral de Jesus nos ajuda a evoluir, é um exemplo de evolução espiritual. Não, o que diz é que o sangue de Jesus purifica. Aqui há duas categorias completamente distintas. Uma crê na evolução espiritual, a outra crê no perdão para a reconciliação com a fonte de vida que é Deus, certo? Para ajudar vocês a entenderem um pouco sobre isso, é equivalente a como se eu decidisse que eu vou comprar um carro de R$1 milhão, mas eu não tenho R$1 milhão. O que é que se faz quando você quer comprar um carro de R$1 milhão e você não tem R$1 milhão? É muito simples hoje no Brasil. Você financia, não é não? Você financia. Vamos dizer que algum louco no banco financia para você um carro de R$1 milhão. Uma Ferrari dessa, beleza? E aí você sai de lá dirigindo ela. Super feliz dirigindo ela. Mas aí você lembra, daqui a 30 dias, eu vou ter que fazer o quê? Pagar a primeira parcela. Quanto vocês acham que é uma parcela de um financiamento de R$1 milhão? Por mais longo o financiamento que você faça, ela vai ficar pelo menos uns 10, 15 mil conto, não é não? Por mês. Tá? Se você financiar, feito casa, tá? De 180 meses, vamos dizer assim, vai ter pelo menos isso aí. E aí o que é que vai acontecer quando chegar o dia do pagamento de 10, 15 mil reais e você não tiver o dinheiro? Aí eu sei que você vai tentar fazer. Aí você vai lá no cara do banco, o gerente. Você senta com ele, diz: gerente, eu vim bater um papo com o senhor aqui. É o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar essa Ferrari, mas eu quero que o senhor saiba que eu sou uma pessoa boa. Eu tenho me esforçado, eu estou evoluindo a todo dia. Pode perguntar à minha mulher, certo? Pode perguntar à minha mulher que eu estou muito mais bonzinho do que eu era antes. Tá certo? Eu estou evoluindo, estou melhorando, estou fazendo muita coisa boa, estou fazendo obras de caridade. Ele vai olhar para você e vai dizer o quê? Estou nem aí. Certo? O que ele vai começar a fazer enquanto tu está falando? Tu já percebeu, toda vez que tu vai falar com alguém no banco, o cara começa a olhar o computador? O que ele está fazendo ali? Ele está puxando teu cadastro, não é? O gerente vai começar a puxar teu cadastro e botar uma anotação lá: buscar a Ferrari. Entendeu? Para repossuir ela, né? Porque para o gerente, ele não está nem aí se você é uma pessoa maravilhosa, se você é uma pessoa boa. O que importa para aquele gerente é que você consegue ou não pagar a sua dívida. Ele não quer saber se você é uma pessoa maravilhosa. Por quê? Porque dívida exige o quê? Exige quitação.
ela não exige evolução pessoal. Então, o Espiritismo, ele oferece melhoria progressiva como resposta ao problema humano. Mas a Bíblia diz que o problema não é que nós somos subdesenvolvidos espiritualmente, mas é que somos o quê? Culpados. Nós somos culpados. E culpa não exige evolução. Culpa exige perdão. E perdão não exige reencarnação. Exige o quê? Sangue. Exige sangue derramado. E é por isso que eu não sou espírita. Eu não sou espírita porque eu não consigo ler Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, Hebreus 9, 22 e concluir que o problema humano é de ignorância evolutiva. Enquanto o evangelho que Paulo recebeu do Cristo ressurreto diz claramente que Jesus não é um programa evolutivo, mas sim a declaração de que a dívida foi paga através do sacrifício dele de uma vez por todas, para todo sempre, por alguém que tinha crédito para pagar a sua dívida. Agora vamos dizer, certo, que você endividado chega lá para falar com o gerente e alguém foi antes lá e pagou para você sua dívida de R$1 milhão. Seria bom demais, não era? É bom demais para ser verdade. É igual meus R$3 aqui. É bom demais para ser verdade. Isso representaria o quê? Alguém pagando a sua dívida em seu lugar. Exatamente o que Jesus fez por nós. Ele pagou a nossa dívida em nosso lugar. A quinta razão porque eu não sou espírita, porque além da gente ter necessidade de expiação, eu creio na unicidade da morte e no juízo. Ou seja, há uma única morte. E há um único juízo. A reencarnação para o espírita é a espinha dorsal da doutrina deles. Cada problema da vida, o sofrimento, a doença, os relacionamentos difíceis, as injustiças que acontecem na sua vida, como é que eles explicam? Eles explicam que é feito um karma de vidas anteriores que você está pagando agora nessa vida atual. Então, cada injustiça vai ser corrigida por vidas futuras que você vai viver para corrigir os erros que você cometeu aqui no passado. Então, a morte ela não é o final para o espírita. A morte ela é apenas uma transição para um novo ciclo, para um outro ciclo. E o sistema ele é emocionalmente muito atraente, porque ele oferece uma resposta para o sofrimento, para as injustiças da vida, certo? Para as perseguições, ele soa muito otimista, finalmente eu vou evoluindo até chegar lá. Então todos vão ter uma outra chance, ninguém será definitivamente perdido. Soa tão compassivo, tão humano, que eu vou ser sincero com vocês. Se eu não tivesse o conhecimento das escrituras que eu tenho, eu diria, rapaz, esse negócio faz sentido. Eu vou seguir isso aí, porque isso faz muito sentido. Porque por isso que muitas pessoas aceitam essa visão espírita como uma visão válida, porque ela soa muito legal, soa muito justa. Agora, o que é que as escrituras nos dizem? E as escrituras elas não deixam margem de erro para o que de fato é a nossa esperança. E o que de fato vai acontecer depois que as luzes se apagarem nesse corpo aqui. Lá em Hebreus de novo, capítulo 9, agora versículo 27. É o versículo mais direto de toda a Bíblia sobre a unicidade da morte e do juízo. E lá diz, e assim como aos homens está ordenados morrerem quantas vezes? Uma vez. Você vai morrer quantas vezes? Você vai morrer uma vez. Você quer que a gente teste essa teoria agora aqui? Eu testo. Não em mim. Mas tem um voluntário aqui, a gente testa agora. Né? A gente morre uma vez. Depois da morte, o que é que o versículo diz que vem? O juízo. Então há uma morte e há um juízo. A frase uma vez aqui, ela não significa um ciclo. É uma vez. Uma vez não é uma tentativa, depois outra tentativa, depois outra tentativa. É uma única tentativa. Isso quer dizer claramente que se morre uma vez e depois você tem que enfrentar o juízo.
E esse único versículo, ele destrói todo o projeto da reencarnação. Toda a doutrina da reencarnação cai por terra com esse versículo aqui. Porque se há juízo após a morte, não há nova encarnação antes do juízo. A sequência das Escrituras, ela é clara, ela é inegociável. Você morre, você vai ou descer ou você vai subir, certo? Depois o pau vai cantar, que é o juízo, beleza? Para os que sobem perdoados, você vai ser julgado no sentido de recompensa. Para os que descem, se você é condenado por você ter rejeitado a Cristo, você vai ser julgado pela sua rejeição com relação àquilo que Deus ofereceu em Jesus, que foi o perdão para os seus pecados. E Jesus, ele confirma isso em muitas partes da Bíblia, em seu ministério terreno, enquanto ele estava aqui. Primeira delas é como a gente leu semana passada, na parábola do rico e Lázaro. Lembra dessa parábola que a gente leu semana passada? Em Lucas 16, versículos de 19 a 31. E a gente viu um versículo 26 especificamente. A gente viu que essa parábola, ela descreve um pouco como é que será, ou como é que é o fato depois que você morre. E a gente viu que após a morte, cada um vai para o seu destino permanente. Abraão ia para um lugar e esse rico ia para outro, certo? E aí no versículo 26, Abraão afirma isso quando diz ao rico o seguinte: além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. Ou seja, aqueles que foram salvos e aqueles que não foram salvos. Aqueles que creram em Cristo para o perdão dos seus pecados, aqueles que rejeitaram certa oferta de Cristo na cruz. De modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, e menos os que de lá passar para cá. Então você não tem contato entre esses dois destinos. Não há travessia, não há retorno, certo? Depois da morte você só tem dois lugares fixos. Não há uma nova chance, a gente não lê ela em canto nenhum na Bíblia, e Paulo ainda afirma qual era a esperança dele, qual era a expectativa dele depois da morte. Ele diz o seguinte em 2 Coríntios 5:8. Em 2 Coríntios 5:8 ele diz: está ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Ele está escrevendo isso da perspectiva de quê? De salvo que ele era, certo? E a expectativa do apóstolo Paulo após a morte não era de uma outra encarnação para ele evoluir espiritualmente. Era de presença imediata de Cristo. Um último suspiro aqui significava o primeiro suspiro lá. Nada de reencarnação. E aí você vê o próprio Jesus apresentando qual é o destino final, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, quando disse o seguinte: porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Me diga uma coisa, qual a qualidade de pessoas que estão em sepulcro? Morto, né? Certo? A não ser que você tenha uma vontade de ser enterrado vivo também. Se tem algum voluntário aqui hoje à noite, a gente arruma um jeito para você, certo? Mas todo mundo que está em sepulcro morreu. E aí Jesus diz que os que fizeram o bem ressurgirão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal ressurgirão para a ressurreição do quê? Da condenação. Isso soa até como, por exemplo, aí pastor, isso aí não é o evangelho das obras? Se você fez boas obras, você é salvo. Se você fez obras ruins, você não é salvo? Não, porque se você for ler o resto do contexto de João 5, você vai ver que o bem mencionado por Jesus aqui é a aceitação de Jesus pela parte dos judeus que estavam ouvindo isso aqui quando ele anunciou, de aceitarem a ele como o Messias prometido pelos profetas. Os que o aceitaram como Messias prometido pelos profetas, depois da morte, ressuscitarão para a vida. Já os que rejeitaram a ele como Messias prometido pelos profetas, eles ressuscitarão para serem julgados e condenados à separação eterna de Deus. Então, duas ressurreições aqui e um julgamento aqui. Não há ciclos infinitos, intermináveis de melhoria através de outras encarnações aqui sendo ensinado.
Isso me faz lembrar do ano letivo, quando na época que eu cursava o ensino médio. Talvez isso aqui vai soar muito como a sua vida. Quando chegava mais ou menos, a gente tinha 4 unidades. Não sei se a turma faz isso ainda hoje. Eu estou meio por fora, porque eu não tenho nem mais filho estudando. Mas tínhamos 4 unidades, certo? Aí tínhamos a média, né? A época tinha uma média, numa época na minha vida a média era 6. Você tinha que somar a média global de 24 pontos no ano. E aí quando chegava depois da 3ª unidade, que a gente recebia as notas, a gente começava a fazer conta. Certo? Não era não, galera? A gente começava, meu Deus do céu, aí, deixa eu ver aqui, esse negócio vai dar certo, né? Aí a gente começava a comentar um com o outro, rapaz, vamos pedir para o professor tal deixar a gente fazer essa prova de novo, ou fazer um teste, ou escrever um trabalho, né? Escrever um trabalho era melhor. Porque estudar de novo o que a gente não queria estudar, a gente não queria de novo, né? Fazer um trabalho, um negócio. Aí a gente começava a implorar e tal, e aí começava a inventar mentira, certo? Não, porque a minha mãe estava doente, meu pai estava não sei o quê. A gente começava a inventar um monte de coisa para o professor se compadecer e deixar a gente fazer alguma maneira, alguma forma de acrescentar ponto. Porque a gente já conhecia quão safado a gente era. E já sabia, se depender dessa última unidade, olha, o pau vai cantar. Certo? Então a gente começava a pedir ao professor. Professor, não deixa fazer alguma coisinha aí, certo? Espreme um pontinho, um negócio. Eu nunca falto, eu presto atenção. Não é? Mas qual é o problema? O problema é que no final o ano eletivo ia chegar a data de encerramento. E na data de encerramento, se você não tivesse 24 pontos, campeão, o pau ia comer na sua moleira. Acabou-se. Não ia ter ponto de correr. Eu me lembro certa vez eu estava no 1º ano do ensino médio. E aí, as moças da secretaria, que deveriam ter sido reprovadas em matemática, somaram minhas notas erradas. Em química e educação artística, galera. Educação artística. Certo? Aí eu fui para recuperação em educação artística. Eu sei que eu sou uma negação em desenho. Se eu for desenhar uma mesa, ela em vez de sair com 4 pernas, sai com 6. Certo? Eu sei que eu sou uma desgraça, mas por favor, educação artística, você ir para recuperação é demais. Mas eu não tinha como argumentar. Elas disseram para mim, você ficou por 1 ponto em educação artística, então, ou seja, somei 23 pontos, certo? E também ficou por 1 ponto em química. Aí eu tive que estudar, feito um danado mesmo, estudei, aí fiz a prova, fiz a outra prova. Certo? Aí vou eu pegar o resultado da recuperação. Quando eu chego lá para pegar o resultado da recuperação, já é uma outra moça que me dá o resultado da recuperação. Aí ela pega as cadernetas do professor de química e da professora de educação artística. Soma de novo e diz, você não ficou em recuperação? Eu digo, moça, é o seguinte, só soma esse negócio de novo aí, que se eu não fiquei em recuperação, alguém vai morrer hoje. Certo? Porque a senhora não sabe a mãe que eu tenho. E minha mãe já tinha me ameaçado de mortes que a senhora não consegue imaginar como é que ia ser o final da minha vida. Se eu não passasse dessa recuperação. Então como é que a senhora pode fazer um negócio desse comigo? Mas de fato eu não tinha ficado em recuperação. Certo? Em química eu tinha tido 27 pontos, ainda tinha 3 para doar para alguém, certo? E eu tinha ficado com 25 em educação artística. Tá? Como eu disse a vocês, era uma negação em educação artística. Então, 1 pontinho a mais, pelo menos, eu consegui. Mas o que aconteceu? Quando chegou no final do encerramento do ano letivo, se eu não tivesse a nota, eu ia levar cacete. E assim é com a nossa vida diante de Deus. Ela tem uma data de encerramento. Hebreus 9, 27 é o fechamento do período de provas com Deus. E morre-se uma vez, depois vem o quê? O juízo. O espiritismo ele vem dessa ideia de conforto, de tentativas ilimitadas, de ré da recuperação. E não existe isso. A Bíblia ela oferece algo infinitamente melhor. Ela oferece um Salvador que já fez a prova em nosso lugar e cuja aprovação dele é creditada a todos que creem na aprovação dele. Essa é a mensagem da cruz de Cristo.
E eu não sou espírita porque eu não consigo ler Hebreus 9, 27, eu não consigo ler Lucas 16, 26, eu não consigo ler 2 Coríntios 5, 8 e concluir que há múltiplas chances após a morte de você melhorar, de você evoluir espiritualmente. A misericórdia de Deus, ela não é expressa em ciclos infinitos de reencarnação. A misericórdia de Deus foi expressada de uma vez para sempre na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo. Creia, serás salvo. Creia, serás perdoado. Creia e serás expiado. Creia e serás resgatado. Não tem o que fazer. Se tivesse alguém que soubesse matemática no lugar daquela mulher que estava lá na secretaria, eu não tinha passado pela agonia que eu passei de estudar e depois descobrir que eu tinha passado. E muitas vezes é isso que acontece. A gente fica querendo fazer coisas para ser aprovado, enquanto a gente só precisa ficar na aprovação do Filho de Deus, que já fez tudo por nós. A sexta e última razão porque eu não sou espírita é porque eu creio na ressurreição corporal. Eu creio na ressurreição corporal. E o que é que acontece com o espiritismo? O espiritismo, ele crê que o corpo é apenas um veículo temporário que o espírito utiliza em cada encarnação para evoluir. Depois você descarta ele quando morre. E o que importa é o espírito que evolui de encarnação em encarnação, libertando-se progressivamente da matéria até atingir um estágio de pura espiritualidade. Então, o que é a salvação para o espiritismo? A salvação, essencialmente, para o espiritismo é atingir uma fuga do corpo. Você quer fugir do corpo, você quer a libertação final da matéria, porque a matéria é ruim, certo? Então o corpo ele não é redimido. O que é que o corpo é? Para o espírito o corpo deve ser descartado. É isso que você deve fazer. Só que a esperança cristã, ela não prega uma fuga do corpo. Ela prega o que do corpo? A redenção do corpo. Que é muito diferente de uma fuga do corpo. Para Paulo, em Romanos 8, 28, ele declara que estamos aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Não a libertação do espírito do nosso corpo, mas a redenção do corpo. E a palavra usada aqui para redenção, no grego aqui, significa uma liberação efetuada mediante apagamento de resgate. É como se você tivesse penhorado algum item de valor. Alguém aqui que já penhorou alguma coisa, certo? Eu me lembro uma certa vez que meu pai tinha uma pulseira de ouro. Aí o negócio estava tão ruim lá em casa que ele foi nesses lugares de penhora, penhorou a pulseira. Aí depois de 6 meses ele conseguiu pagar as contas, arrumar o dinheiro para tirar a pulseira dele de lá. O que ele fez? Ele penhorou a pulseira, depois ele foi e resgatou a pulseira dele. Ele pagou o que devia da pulseira e resgatou. Essa é a palavra aqui, certo? Dentro de redenção. O nosso corpo ele está penhorado ao pecado. Você ainda deve, pelo corpo, pecado. Você pode ter sido salvo em espírito, e está perfeito, redimido lá, mas o seu corpo ainda é pecador. Por isso que você tem dificuldade, até como salvo, de vencer certos hábitos na sua vida ruins. Porque o corpo fica puxando você para pecar. Então, este é a penhora, certo? Que o corpo tem para com o pecado. E como é que Deus vai redimir você? No final, ele vai pagar, na realidade ele já pagou o preço por um novo corpo para você. Você vai receber um novo corpo sem pecado. Deus ele não quer descartar o seu corpo que ele criou, mas ele quer restaurar o seu corpo a um estado perfeito e permanente de vida nova nele. E para Paulo, a ressurreição corporal, ela sempre foi a prova final da nova vida em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 15, no final dessa carta, nos versículos 14 e 17, ele declara quão importante é a ressurreição. E lá ele diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, mas como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou,
a fé de vocês, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Ou seja, sem ressurreição não há uma nova vida, não há esperança, não há uma vida sem pecado. A ressurreição de Cristo, ela foi claramente corporal, e o mesmo corpo que foi sepultado, ele foi glorificado e ele levantou-se com nova essência perfeita e incorruptível. Lá em Lucas 24, versículo 39, registra Jesus dizendo o seguinte aos seus discípulos sobre o seu novo corpo. Quando ele apareceu aos seus discípulos, ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e vede, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E como a gente vê nessa passagem aqui, na passagem anterior, Jesus não foi uma reencarnação. Muitos espíritas, até Allan Kardec, ele ensina que Jesus é a reencarnação, é o espírito mais evoluído, é o modelo de evolução espiritual. Você não vê isso na Bíblia registrado. O que você vê registrado nas Escrituras são evidências físicas permanentes no novo corpo de Jesus após a sua morte, mostrando que a morte dele foi real, tanto quanto o que foi real? A sua ressurreição foi real. Ele demonstrou que a ressurreição foi real. E mais, essa ressurreição, ela é o modelo e a garantia da ressurreição a todos os que creem em Jesus Cristo. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz isso de maneira explícita: o qual transformará o nosso corpo humilhado para ser configurado ao seu corpo glorioso. Aqui não diz que você vai reencarnar, certo? Em um novo corpo, assim como Jesus reencarnou no novo corpo. Ele diz que você vai ser o quê? Transformado, como Jesus foi transformado no seu novo corpo. Você vai ter um corpo tão glorificado como o corpo que Jesus teve após a ressurreição. Ou seja, a esperança do crente, ela não é uma reencarnação para ter uma nova chance de evolução. Ela é a transformação do espírito, da alma, do corpo para uma nova e perfeita vida. É isso que é a esperança daqueles que creem em Jesus. Quando penso em ressurreição, eu penso na situação de vários brasileiros que moram em situação de risco. Você sabia que tem aproximadamente 5 milhões de brasileiros morando em áreas de risco no Brasil? É um número tremendo, né? Tremendo. Desde 2022, só aqui em nosso estado, Pernambuco, já morreram 150 pessoas devido a deslizamento, por morarem em barreiras, em áreas de risco. E qual é a solução? Só tem 2 soluções para esse problema. Primeira solução é você reconstruir a casa dessa pessoa com talvez uma estrutura melhor, um alicerce reforçado, botar um muro de arrimo, fazer qualquer coisa lá que vá garantir ele menos risco. Ou você pode pegar ele e botar ele em outro lugar. Você indeniza ou ajuda ele a comprar, ou constrói para ele uma nova casa e muda ele de lugar. Só que o que o Espiritismo faz? Ele não faz nenhuma nem outra. Ele nem reestrutura e nem muda você de lugar. Ele não promove nenhum tipo de mudança. Tá? Por quê? Porque ele simplesmente diz a você que você tem que evoluir, e depois você vai descartar o corpo. Ou seja, praticamente ele diria para o cara: olha, não saia dessa casa. Fica aí dentro. Se torne melhor e melhor e melhor e melhor. Certo? Aí, quando cair, pronto, descartou. Descartou a sua vida. Literalmente descartou a vida daquela pessoa. Não, vamos mudar você para um outro lugar. Mas quando você chegar nesse outro lugar, saiba que o destino final é você sair dessa casa também. Ou seja, ou de uma forma ou de outra, você vai ficar morando debaixo da ponte, na doutrina espírita. Agora, o que a palavra de Deus oferece?
A palavra de Deus, ela oferece restauração verdadeira. Um corpo contaminado pelo pecado, transformado por um corpo glorificado, sem pecado. Deus, ele não promove o abandono daquilo que ele criou. O que ele promove é a redenção, fazendo tudo novo de novo. Então, a ressurreição, ela não é escapar do que você é ser transformado em tudo que Deus sempre quis que você fosse. Essa é a esperança da ressurreição. E eu não sou espírita porque eu não consigo ler Lucas 24, 39, 1 Coríntios 15, Filipenses 3, 21 e concluir que a esperança cristã é a libertação do espírito do corpo. O Cristo que ressuscitou corporalmente é o primeiro de muitos irmãos, como lemos em Romanos 8, 29, que vão ressurgir. Vê só o que diz lá no versículo 29 de Romanos 8. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa conformação, ela não é só de caráter, mas como também físico. Isso inclui a nossa ressurreição como a de Jesus. Não como espíritos descarnados ou desencarnados, né? Mas como pessoas inteiras de corpo, de alma, de espírito, glorificadas para toda a eternidade. Essa é a esperança do Evangelho, não a esperança espírita. Vimos nessas últimas 2 semanas 6 razões pelas quais eu não sou espírita. A primeira é que a Bíblia é completa e suficiente. Você não precisa de nenhuma revelação mediúnica que venha acrescentar ao que ela já revela completamente. Segunda razão, os mortos não se comunicam com os vivos. Deus declarou esse canal uma abominação, ou seja, detestável. Terceiro, Jesus não é um espírito mais evoluído, ele é Deus em carne, ele é Deus encarnado. Quarto, o problema humano não é ignorância, o problema humano é pecado, e pecado exige sangue, não evolução. Quinto, morremos uma vez e depois o juízo. A reencarnação, ela contradiz esse ponto claramente com relação ao que a Escritura ensina em detalhe sobre isso. E por último, a nossa esperança não é a libertação do espírito do corpo, é a ressurreição do corpo para a glória eterna. Eu, mais uma vez, vou usar meus amigos aqui que vieram de longe. I'd like to call you guys back here. Could you please come up here again? I'd like to use them again. Dessa vez, em vez de eu dar dinheiro para eles, eu vou dar exercício. Certo? Here, you hold one, you hold another. And as I speak, I would like you to continue exercising. Isso. Certo? Muito bem. Vocês estão vendo o físico desses garotos. Não é? Quantos desses eles têm que fazer para começar a surtir efeito? Na opinião de vocês? 100 por quanto tempo, né? Porque só 100, irmão, não vai fazer muito milagre aqui não. Né? Quantos anos vocês acham que eles têm que fazer isso para começar a perder uns quilinhos aqui, começar a ficar fortinho, a barriga ficar tanquinho? Quantos anos vocês acham que disso aí vocês que eles vão ter que fazer? Não é? Provavelmente o resto da vida que eles têm, né? Certo? O Ken tem 71 anos, beleza? Então, não tem muita coisa aí, né? Pela frente, certo? And how old are you again? 57. Ele tem 57, então ainda há algum tempo. Pode ser que ele, né, perca uns quilinhos aí, fique mais esbelto, fitness, certo? Mas me diga uma coisa, por mais fitness que eles fiquem, I think you guys can stop now and just hold it. Por mais fitness que eles fiquem, qual é o destino desse corpo deles aqui? Oi? A morte, né? A morte. Não importa o quão eles vão trabalhar aqui, qual seja a evolução que eles tenham, física, o destino desse corpo aqui é um só. É a morte.
Isso é uma comparação muito justa. É uma analogia muito perfeita da ideia de evolução espiritual. Quantas coisas boas você tem que fazer para você compensar as ruins que você faz? Por quanto tempo você tem que fazer todas essas coisas boas para compensar as coisas ruins que você faz? O resto da sua vida? E será que você vai compensar? Quantas coisas ruins você acha que você faz num dia? Hein? Lembrando, né, que pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu faço errado. Não é só o que eu faço errado, é tudo que eu penso de errado, tudo que eu sinto de errado. Quantos aqui acordaram hoje, certo? E disseram, rapaz, eu odeio o meu trabalho. Eu não gosto do meu trabalho. Tu sabe o que é isso que a Bíblia chama? Ingratidão. Sabe o que é isso que a Bíblia chama? Pecado. Certo? Quantos de vocês acordaram hoje de manhã e disseram, rapaz, não estou com vontade de ir para a igreja de jeito nenhum. Tá? Qual é a vontade de Deus para tu mesmo? Que tu faça o quê? Viva em comunhão com os irmãos, adore a Ele uma vez por semana, né? Coletivamente. Então, se tu pensou e não viu, o que é que a Bíblia chama isso? Pecado. Rapaz, a gente só não passou de 2. Tu já pecou 2 vezes hoje de manhã. Quando tu acordou, abriu os olhos. Então, quanto de evolução tu tem que fazer para compensar? Não tem como tu evoluir. Então, quando a gente para pensar, por mais nobre que pareça você fazer obras de caridade, você nunca vai conseguir compensar os pensamentos errados que você tem, os sentimentos errados. Eu nem entrei na questão, por exemplo, os que têm filho aqui. Quantas vezes tu pensou em matar o miserável? Né? Quantas? Os que estão casados aqui. Quantas vezes não vê aquela imagem de tu sacudindo assim o pescoço dele? Né? Nunca fez, mas que vê a imagem, né? A gente nem entrou nessa parte ainda. Então, se é você depender de uma doutrina que diz que você tem que evoluir, você não vai evoluir. O que a gente precisa é de resgate. Nós precisamos de alguém que viva uma vida perfeita em nosso lugar, certo? Que se ofereça para pagar a nossa dívida, para que no final nós possamos receber por resgate um novo corpo e viver gloriosamente com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela não é um programa de auto-melhoramento. A mensagem do Evangelho é um programa de humilhação. Você reconhece humildemente, eu não tenho como melhorar. Se eu depender de mim, eu não vou me salvar. Então você tem que ter humildade de coração, você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer que ou eu me humilho e reconheço que eu não consigo pagar meus pecados, mas tem um que já pagou os meus pecados, e aí eu coloco minha fé no que ele fez por mim. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que a diferença gritante entre o Espiritismo e o Cristianismo é tão distante um do outro. Porque um é auto-melhoramento, que é impossível. O outro é você se revestir da justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de agradecer aqui meus amigos. Thank you for your help. You can go back to your places. Certo? E eu queria pedir que você agora abaixasse a sua cabeça em oração. No início da mensagem da semana passada, eu contei a história de um parente meu que foi consultar um médium, onde o médium disse que o problema deles de relacionamento era que eles tinham uma dívida em vidas passadas tão grandes que eles iam continuar a ter problemas de relacionamento nessa vida.
Que mensagem mais triste, que mensagem mais sem esperança. O que a Bíblia diz a esses dois é que eles não estão pagando uma dívida de uma vida passada. Eles estão pagando a dívida agora. E só tem uma solução. E a solução é que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, para que nós não nos gloriemos, não vem de obras. Isso vem do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Se alguém um dia convidar você para um centro espírita, para consultar um médium, para ler Allan Kardec, você agora sabe exatamente o que dizer. Não com arrogância, mas com a calma de quem examinou os dois sistemas e encontrou apenas um que pode de fato resolver o problema da humanidade. Não um sistema de evolução, mas um Salvador que morreu e ressuscitou e que virá buscar aqueles que são seus. Nós não precisamos ter medo da verdade, porque a verdade não está nas mensagens de espíritos, está em um nome, o nome de Jesus Cristo. Deus acabou de falar com você. Eu espero que você tenha escutado Ele atentamente e que você possa tomar passos práticos para que a transformação realmente ocorra na sua vida. Continua voltando aqui, aciona o sininho para continuar crescendo em sua jornada cristã.